Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sou o evangelista Melquisedeque Santos e estamos aqui mais uma vez para gravarmos esta aula, esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical da próxima lição do dia 12 de abril de 2020. Estamos juntos com vocês para estarmos dando a nossa parcela de contribuição num trimestre cuja temática é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Aprove a Deus termos esse canal de comunicação para estarmos compartilhando um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. É interessante também pensarmos que na lição de número 2 é uma lição que tem uma característica peculiar para todo esse trimestre. Ela vai falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, que vai decorrer na introdução dessa epístola a partir da salvação. Se na lição passada estudamos a data, a autoria, como foi dada essa construção dessa epístola, a partir de onde, de que contexto Paulo estava, nesta lição, nesta segunda lição, nós temos aqui um pouco mais de um conteúdo bíblico, doutrinário e teológico a partir da perspectiva do apóstolo Paulo e da inspiração do Espírito Santo para a composição deste primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo tem uma doxologia, tem uma adoração perfeita a Deus. Então é interessante sabermos que o apóstolo Paulo, quando ele produz essa carta, ele faz essa carta, ele tem aí no seu bojo a salvação e a partir dela todas as bênçãos espirituais. Somente a salvação garante-nos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então nós vamos dar continuidade, ao estudo dessa carta e nós vamos estudar os versículos de 3 ao 14 do capítulo 1, que é um verdadeiro hino que o apóstolo Paulo ele compõe para a Santíssima Trindade, destacando a gratidão pelas bênçãos espirituais decorrente do plano de salvação de Jesus Cristo. Nós encontramos nos escritos de Paulo, nas 13 cartas que o apóstolo escreveu, linhas teológicas muito importantes, a saber, a cristologia, a pneumatologia, a escatologia, isso mesmo, não só o volume de Apocalipse, ou talvez as passagens de Daniel, ou os apontamentos de Ezequiel, ou algumas frases de Zacarias, mas nós temos também um ponto de vista escatológico do apóstolo Paulo, bem como a eleição e a predestinação. Nós não vamos aqui colocar em debate a questão da eleição ou de uma predestinação, ou simplesmente nos deter, talvez, naquele comentário pífio ou vazio de alguém que está atravessando a calçada e dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a ideia não é essa, até porque quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele tem no intuito de escrever, e isso já está implicitamente ou explicitamente descrito aqui no versículo de número 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, era incitar o coração das pessoas que moravam em Éfeso ou nas regiões circunvizinhas a estarem com a sua fé alicerçada na palavra de Deus. Absolutamente e perfeitamente os habitantes daquela cidade, ou por onde esta carta passou, ou por onde ela foi lida, e não somente aos crentes daquela geração, mas de todas as gerações até a atualidade, é interessante que Paulo endossa essa fervorosa meditação nesse hino, nessa composição bíblico-teológica, doutrinária, desse louvor, dessa doxologia, dessa adoração de louvor para a glória de Deus Pai. Busca-se então aqui uma via em que na soterologia, na salvação, na partir da pessoa de Cristo, temos então condições plenas de adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Quando nós estamos estudando essa lição para atender os nossos alunos,
É bem verdade que, como na semana passada dissemos, que estamos vivendo um período atípico, né, de confinamento, de isolamento social, de distanciamento social por conta dessa pandemia do coronavírus, nós estamos tendo aqui a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar com você através de várias redes sociais, né, pelos canais midiáticos, e assim bem como você vai estar interagindo com os teus alunos, trazendo toda essa temática como algo muito importante para estar apresentando para ele. Então, nós vamos nos deter nesta segunda lição exatamente sobre a beleza deste hino, da composição destes versículos de 3 ao 14, como se dá o desdobramento a partir da perspectiva paulina dessas bênçãos espirituais advindas da salvação. Nós temos um objetivo geral aqui na nossa lição, que é esclarecer estas bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos são 3. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Se no passado vivíamos uma vida desgarrada, né, degradada pelo pecado, arranhada, acinzentada pelo grande malefício do pecado, hoje nós temos uma nova posição em Cristo. Perceba que uma vez que nós descemos as águas batismais, confirma, ratifica a nossa morte para o mundo e a nossa vivência para Deus. Deus nos elegeu sim. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu sim. Mas cabe a nós crermos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo está dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma eleição sim, há um destino antecipado sim, que é a predestinação, mas há de se convir também que temos que receber Jesus no nosso coração, aceitando como Senhor e Salvador da nossa vida. Entender, internalizar essa proposta, né, de que essa eleição não é temática, não é palco para ficarmos verborragizando teologias vãs. Não, o apóstolo Paulo vai muito mais além. Ele evidencia aí a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. A partir do comentário da nossa lição, nós, pela entrelinha do texto, podemos entender que Paulo tinha esse objetivo de mostrar esse plano cristocêntrico aos irmãos que habitavam em Éfeso e naquelas cidades que estavam ali aos arredores desta importante metrópole, né, do século I. Uma cidade muito bem projetada, uma cidade banhada por uma bacia que desaguava no mar Egeu, uma cidade de um importante comércio, porém uma cidade dominada pela idolatria, né? A grande Diana dos Efésios. Então, ali havia um monumento muito grande, né, de adoração àquela deusa. Mas o nosso objetivo hoje é também aqui explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Perceba que Jesus veio e esteve aqui, o Verbo se encarnou, né, viveu entre nós, semeou o reino entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à destra de Deus. E enviou o Consolador, que está desempenhando o seu papel neste período, né, nesta era da graça. Deus Pai tem um papel, Deus Filho também tem o seu papel social, o seu papel de salvação, o seu papel de religação do homem com Deus, e o Espírito Santo de ser o Consolador, de estar conosco em tempos tão difíceis. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós percebemos também que o ser humano ele só consegue adorar e louvar a Deus a partir desta religação, desse encontro que o ser humano tem que ter com o Senhor. Porque uma vez
em pecado, uma vez caído, uma vez destituído da glória de Deus, como o próprio apóstolo Paulo menciona na carta aos Romanos, uma vez destituídos da glória de Deus, estávamos andando por caminhos tortuosos. Deus, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note que o apóstolo Paulo, ele tem um interesse, ele tem um propósito de escrever a estes irmãos e também para todas as gerações, como eu já disse aqui, de uma maneira em que nós não venhamos achar dúvidas no plano da salvação, na graça divina e buscar, obviamente, através do Evangelho e da pessoa de Cristo, alicerçar a nossa fé. Nós não vivemos de vãs filosofias, né? Nós não vivemos de leituras de banca de jornal, nós não vivemos na nossa vida espiritual, né, do nosso dia a dia, de um bate-papo trivial. De maneira nenhuma. Nós vivemos, né, no âmbito espiritual de uma maneira em que devemos glorificar ao Senhor. Eu acho interessante que alguns comentaristas do Novo Testamento, como F.F. Bruce, como Carson, né, o próprio Champlin, alguns deles vão mencionar algumas ilustrações, né, e uma das ilustrações que é colocada para este plano de eleição, de salvação, é como que um navio, onde Cristo é o capitão, e ele sendo o capitão, há pessoas que estão nesse navio. E obviamente tem pessoas que simplesmente decidem abandonar, decidem pular do barco, mas há uma viagem pré-estabelecida, há um roteiro, há uma rota, há um caminho, e há uma conclusão desse caminho, mas talvez algumas pessoas nessa trajetória resolvem abandonar. Essa eleição, que ela acontece, né, bem antes da fundação do mundo, ela é importante porque Cristo, pela sua soberania e pela sua graça, pela sua grandeza, pelos seus atributos incomunicáveis, ele já sabia de tudo antecipadamente. Nós não estamos aqui discutindo se Deus reservou uns, elegeu uns para salvação e outros para destruição. Ninguém está aqui com o propósito de um universalismo talvez abobado, de dizer, não, todos vão ser salvos, ou até mesmo de uma construção calvinista radical, de dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é isso. O apóstolo Paulo, ele tem uma beleza muito grande ao escrever, ou ele traz uma beleza muito grande ao escrever essa doutrina de uma maneira muito técnica, inspirada por Deus e de uma maneira que vai confrontar o coração daquelas pessoas. Quando eu uso o termo técnico, eu não uso o termo técnico numa pura racionalidade ou em algo palpável ou tão objetivo, né, em que a racionalidade humana vai diminuir a grandeza de Deus. Não, quando eu uso esse termo é para nós entendermos qual foi o propósito e o objetivo real dele escrever, né, esse trecho, essa doxologia dada pelo próprio Deus aos irmãos. Notem que não é dele, né, mas provém de uma revelação que Deus dá a ele por intermédio de Cristo Jesus. Então, seguindo aí, é interessante também entendermos que a salvação nos traz também bênçãos materiais. São secundárias, mas também tem as bênçãos materiais. Mas na sua primazia nós temos as bênçãos espirituais, né? Deus preparou para toda a humanidade. Ele não está aqui dizendo que todos não vão ter o privilégio da salvação. Notem que todos podem ter, mas nem todos acreditam, nem todos agarram, nem todos resolvem entender o seu projeto original. Quer ver uma coisa? O próprio Caim, o filho primogênito de Adão e Eva, né, pecou, matou seu irmão. E o próprio Deus conversou com ele e diz, olha, o pecado jaz à porta. Né?
houve ali uma escolha para ele. Ele poderia muito bem ter acalmado ali o seu nervosismo e pensado duas vezes e não cometer um ato tão vil, o primeiro homicida da história, né? Lameque ainda foi pior do que ele. Então, pessoas que foram vencidas, né, pelo pecado, esmagadas pelo pecado e agora afastadas de Deus, precisam de uma religação. Eu me lembro que nos meus tempos de seminário, houve uma pergunta na sala de aula, quando estávamos estudando essa matéria, né, a matéria de Paulo, as doutrinas do apóstolo Paulo, toda essa composição teológica paulina, que alguém falou assim, professor, por que o plano de salvação em Cristo parece ser tão maior do que o plano de perfeição? Porque Adão e Eva estavam em um plano perfeito. Se eles obedecessem até hoje, toda a população mundial seria perfeita, não haveria pecado, não haveria assassinato, não haveria aberrações que tem acontecido, essa própria questão das pestes, das doenças, não aconteceriam da forma como é. E o nosso professor na época respondeu de uma maneira muito simples e bíblica, né? E apontando os versículos de Efésios, né? Onde ele demonstra que Cristo, ele foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, antes do primeiro homem ser feito, né, pelas mãos do próprio Deus, da matéria-prima, do pó da terra, né, e soprado ali o fôlego de vida, o ruach, no homem, naquele boneco de barro, né, e há quem diga que isso é uma fábula, é uma paranoia, né? Não, isso é uma questão de fé, isso é uma questão bíblica, e ali Deus forma o homem, mas antes mesmo disso acontecer, Jesus Cristo já havia, né, num plano kairos, note que eu estou usando o termo kairos, um termo grego para contagem do tempo de Deus, porque Deus é atemporal, né? O cronos é usado para nós, essa medida quantitativa das horas, das estações do ano, a própria formatação de pensamento e construção de pensamento que temos a partir de Gênesis 1, para nós podermos entender cronologicamente como as coisas funcionam, né? É interessante entender que Deus já viu isso antes, né, de todas as coisas pelo tempo kairos. E é neste tempo em que Cristo se apresenta para desempenhar o seu papel. Obviamente, o Verbo vai se encarnar, como se encarnou, né, viveu aqui, semeou o reino de Deus, nos trouxe o acesso, né, o véu do tempo se rasgou, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita e envia o Consolador para estar desempenhando a sua função. Então, a primeira bênção aí é a eleição, né? A sua condição de soberania nos proporciona essa eleição. A salvação se daria por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, e aí, sabendo e entendendo que o homem iria pecar, Deus já tinha este plano muito antes da fundação do mundo. A eleição aqui, é interessante notar que nada tem a ver com uma questão de discriminação, como eu disse no começo, né? Vai salvar uns, vai rejeitar outros, não tem nada a ver. A ideia de Paulo aqui, a mensagem que Paulo nos traz aqui é completamente outra. É um fortalecimento da nossa fé, né? É um olhar para a graça divina, é um abraçar de Cristo, né, para toda a humanidade, vindo de uma causa eficiente. Que causa eficiente é essa? O beneplácito de Deus, né? As bênçãos de Deus, do benefício que Deus está nos dando a partir de Cristo e a partir da salvação. Quem é a causa material disso? A causa material disso é o próprio Cristo, que se encarnou, né, e fez aquilo que ninguém teve coragem de fazer. E em terceiro lugar, causa final para o louvor da sua glória.
o salmista Davi, Salomão, Moisés e muitos outros personagens da Bíblia Sagrada sempre esboçaram, né, de uma maneira muito firme, né, de uma maneira muito graciosa, o louvor e a adoração a Deus, nas suas expressões, mesmo em momentos tão difíceis. João, no capítulo de número 4, quando ele vai contar uma história de uma mulher que vivia na cidade de Sicar, né, quando ele vai ter aquele encontro, ele descortina para ela algo doutrinário muito forte, que é a questão da própria adoração. Nós só conseguimos adorar a Deus se nós tivermos um relacionamento com Ele, um conhecimento prévio dEle. Se nós não conhecermos Deus, se nós não tivermos contato, nenhum tipo de experiência, tudo isso vai passar pela lateralidade, né? Quem julga não existir nada, não acreditar no pós-morte, quem julga a falar, dentre muitas outras coisas, fatos e pragmatismo tolo, não vai acreditar de maneira nenhuma, né, de que através de Cristo vamos encontrar essa salvação. O propósito da salvação ele é universal, ainda que muitos não aceitam, não querem, né, resolvem ir por outros caminhos. Deus escolheu salvar o homem, né, mas isso infelizmente não significa que todos serão salvos. Há muita gente que não aceita, que não quer, que rejeita, que a porta da salvação vem até ele, mas ele não quer de maneira nenhuma. Deus escolheu também, aí, através da eleição e através dessa chamada condicional, que é necessário que a pessoa creia em Cristo para a salvação, né? Para a sua própria salvação, que dependeria da fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar, né? Esta eleição ela tem um propósito. E que propósito é esse? Deus quer nos salvar para que nós sejamos santos, ou seja, vivamos uma vida separada do pecado e em comunhão com Ele, tendo uma vida irrepreensível, né, que não seja censurada ou reprovada pelo Senhor, nem pelos homens, e nem pelo amor de Deus, e nem viver uma vida na presença do Senhor Jesus. A segunda bênção da salvação é a predestinação. Também está em todo o comentário da segunda lição, isso está implícito, né? De forma que a segunda bênção é a predestinação, é uma destinação, é um destino antecipado, né? É um predestino. O Senhor predestinou a salvação a todo aquele que aceitar a Jesus. A predestinação é condicional. A nossa escolha, e esta escolha é possível ao homem, não porque tem uma vontade livre, pois está morto em seus delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas porque Deus dá a sua graça, né? E através da graça nos permite fazer essa escolha. A graça do Senhor, este favor imerecido, nos alcançou de uma maneira muito especial. É uma graça preventiva, é uma graça suficiente, né? Essa predestinação aqui, ela não tem nada a ver com uma vez salvo, acabou, salvo para sempre. Deus não nos deu, note isso, uma questão de libertinagem. Nos propõe a salvação e agora o homem vai demandar, vai fazer o que quer. Não. Os eleitos em Cristo, os predestinados por Cristo, são pessoas que vão viver a sua vida para Deus. Que por mais que estejam num contexto de pecado, que por mais que viva em um mundo onde jaz no maligno, como 1 João capítulo 5, versículo 19, a parte A do versículo está dizendo que o mundo jaz no maligno, por mais que vivamos nesse contexto dominado, né, pela violação da lei e da lei divina, nós precisamos entender
que a graça de Deus nos alcança de uma maneira especial. Só que nem todos querem acreditar ou ter fé que essa graça pode nos alcançar. E outra coisa, a predestinação ela nos exige santificação. É por isso que eu digo, ninguém que é salvo vai viver de uma maneira totalmente tortuosa para no último minuto ali achar que já está salvo, né? Aqueles a quem Deus predestinou, a quem Deus elegeu, a quem Deus justificou, a quem Deus santificou, a quem Deus regenerou, vive uma vida para Deus. Vive uma vida na qual vai glorificar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Outra questão também é que a predestinação ela tem um propósito, né, para louvor e glória da graça de Deus. Então perceba que no tópico 1 da nossa lição, nós temos aí essa balança, né, entre eleição, entre predestinação, né, entre esse vislumbre dos versículos 3 ao versículo de número 14, que nos mostra essa doxologia, essa adoração, que o homem só consegue fazer isso, né, ele só consegue dar o seu louvor, né, a uma trindade, a um Deus poderoso, a um Cristo que morreu na cruz, a um Espírito Santo que desempenha um papel de consolador, né, a partir desse beneplácito da glória de Deus, né? Temos aqui então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito significa digno de louvor. Quem é digno de louvor? É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Outras questões que fazem parte dessas bênçãos mencionadas, que você pode estar compartilhando com os teus alunos, né, é exatamente as questões descritas nesse cântico. Primeiro, ele nos elegeu, como já falamos, nos predestinou como filhos, nos fez agradáveis para si, nos acolheu, nos remiu, nos selou, né, e nos garantiu aí, né, com a validade da promessa, com o selo da promessa do Espírito Santo, algo que a partir da redenção e pelo Espírito Santo nos alcançou. Note que no último tópico desta lição vai falar do penhor, e essa é uma linguagem não figurada, é uma linguagem literal do que acontecia na época. Obviamente que ela é usada como uma analogia, como uma ilustração para o desenvolvimento da atividade do Espírito Santo para com o ser humano, mas a questão do penhor existia no primeiro século e bem antes do primeiro século como uma parcela de garantia, né, entre contratos que se faziam entre duas pessoas. Temos aqui também essa nova condição que ela é dada em Cristo, uma vez que Adão peca, que Adão cai, que Adão erra, né, que Adão desobedece, e aí através de um homem entra o pecado no mundo, e você já vai perceber nos 6 primeiros capítulos, né, do livro de Gênesis que há uma exacerbação do pecado, há um volume de pecado tão grande no mundo, a ponto de que a partir do capítulo 9 você vai perceber um Noé, né, que está dentro de uma arca com apenas a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, com um monte de animal lá, né, de par em par, e que toda uma raça humana é dizimada pelas águas do dilúvio. É uma coisa assim inconcebível, tamanha consequência do pecado. Imagine esse profeta pregando aí 100 anos, né, mais de 100 anos, e ninguém se converter senão a sua família, ninguém acreditar que iria chover daquela maneira, né? Houve então uma intervenção divina, Noé ouve a voz de Deus, né? Coloca ali os animais de par em par naquela arca, vai cair muita chuva, né, durante 40 dias e 40 noites, e vai dizimar toda uma população, toda uma raça, né, que está totalmente desobediente, que está totalmente apostata, esquecida, afastada, né, de Deus, e por livre e espontânea vontade, porque preferem pecar, preferem a sodomia, preferem todo tipo de sorte
de malignidades, de obras da carne, menos a redenção, menos a salvação no Senhor. No tópico de número 2, nós vamos ter aí uma introdução a uma temática cristocêntrica. Tem um livro aqui na prateleira, né, que é do escritor Udo Schnelli, e ele vai traçar a vida e o pensamento do apóstolo Paulo. Nesse livro, ele traz uma contribuição teológica muito interessante, da perspectiva paulina. Ele vai construir uma antropologia, uma cristologia, uma soterologia, uma pneumatologia, né, armateologia, vai propor uma escatologia, né, e, enfim, toda a vida e o pensamento de Paulo, e principalmente exposto nas cartas em que ele escreve, o Udo Schnelli vai comentar um pouco disso, um pouco da visão paulina, ainda que preso, né, porque Paulo, por muitas das vezes, vai ser preso, mas ele transforma o seu lugar de prisão no momento em que ele vai receber uma revelação de Deus para levar alento aos irmãos que estão livres. Né? Que paradoxo interessante. Alguém que está privado da liberdade, alguém que está encarcerado, algemado. Né? Se você ler os últimos capítulos do livro de Atos, capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, se você ler todos eles numa sequência, você vai perceber o quanto Paulo foi hostilizado, o quanto Paulo sofreu por amor de Cristo. Um profeta chamado Ágabo pegou a cinta de Paulo, amarrou os próprios punhos dele, né, mão, pé, e profetizou na vida do dono daquela cinta. E aconteceu uma profecia que não aconteceu num espaço tão longo, foi algo breve, porque Paulo estava retornando da sua terceira viagem missionária, e quando ele vai chegar em Jerusalém, ele vai ser preso em Cesareia por quase 2 anos. Vai ser julgado por um para o outro, levado de um lado para outro. Obviamente ele vai se encontrar com os irmãos. A tradição era muito forte na época, né? Eu estava lendo essa passagem essa semana, em que os judeus, por ter uma tradição muito compenetrada, muito massificada, né, eles tinham dificuldade de entender que Paulo foi levantado por Cristo para pregar para os gentios. Hoje é muito fácil a gente tecer qualquer tipo de comentário, por conta de que nós temos a própria palavra de Deus como ela é, temos livros, temos acesso à internet, conversar em salas teológicas, tomar um café com alguém que é estudado. Hoje nós temos uma percepção muito fácil disso, né? Mas naquela época, um judeu tentar entender que aquela mensagem teria que alcançar outros povos, ainda era um pensamento muito imaturo, né, que precisava se desenvolver. E pasmem os senhores, Jesus Cristo falou, olha, que esse evangelho seja pregado a toda criatura, né, que esse evangelho ele seja espalhado em todo o mundo, né, que não alcance somente Jerusalém, mas a Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas eles tinham dificuldade em entender que Paulo, mesmo sendo um judeu, né, por uma convicção religiosa, mesmo ele sendo um romano, né, de nascimento, não porque ele garantiu a sociedadania romana por dinheiro, mas sim por nascimento, eles tinham dificuldade de entender que esse apóstolo ele estava desenvolvendo a sua missão no meio de povos bárbaros. Meu amigo, compreenda que Deus levou Paulo para a Europa. A Ásia Menor é o berço da Europa, é a Turquia atual. Ele vai para lá e de lá o evangelho vai ser disseminado. É bem verdade que se você estudar o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber várias pessoas de várias nacionalidades. E ali a semente do evangelho, ela é semeada no coração daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali. De tanto que você consegue perceber que em Roma já havia uma igreja. Em alguns lugares onde Paulo fundou, né, a sua igreja, tinha alguém que já acreditava, ainda que fosse no batismo, por exemplo, de João, né, o batismo de João Batista.
quando que no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo chega lá, olha, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Não, a gente nem sabe que existia Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João, né? Um batismo de arrependimento. Mas aí Paulo vai ensinar, vai ficar lá em Éfeso 3 anos, né? E na aula passada eu comentei sobre isso, de que Priscila e Áquila vai fortalecer, vai ajudar o próprio Apolo, que era um pregador na época, né, um varão eloquente, um varão que pregava a palavra, mas eles ensinaram mais pontualmente o caminho do Senhor para aquele irmão. Só para que você então entenda essa revelação do mistério que Deus dá a Paulo, ela nos alcança, né? Quase 2000 anos, mais de 2000 anos depois, nós somos alcançados pela soberana vontade do Senhor, né? E essa vontade divina é revelada nessa causa eficiente, do beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe apraz, né? Através do amor e misericórdia é que Deus nos elegeu, é que Deus nos predestinou, é que Deus nos escolheu antecipadamente. Sua vontade foi executada, não foi segundo o desígnio do ser humano. O ser humano é muito apequenado, né? O ser humano, ele não consegue entender da sua completude, ele não consegue ter uma visão holística da sublimidade das bênçãos do Senhor. Tem gente que fala assim, olha, eu sou redimido pelo sangue de Cristo, mas não consegue entender a máxima dessa frase. Tem pessoas que falam assim, olha, eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa, mas não consegue entender as implicações dessa promessa para com a sua vida. Ora está na igreja, ora está no mundo. Ora busca a Deus, ora já não quer mais buscar a Deus. Mas, na verdade, Paulo está incentivando aquelas pessoas que recém aceitaram a fé e estão falando para eles, olha, apesar de vocês viverem em uma cidade completamente idólatra e comprometida, eu estou aqui enviando essa carta para vocês para dizer que não foi por meritocracia, mas foi pela graça de Deus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que crer, porque o Evangelho ele é pregado. E uma vez que o Evangelho é pregado, a mensagem é semeada. Uma vez que a mensagem é semeada, ela precisa ser regada para que ela não venha cair, talvez, em solos, como em Mateus capítulo 13, que ora, parte caiu na beira do caminho, parte caiu num solo rochoso, parte caiu entre os espinhos, e para cada solo desse houve uma reação, né? No primeiro, as aves vieram e comeram, no segundo, o sol bateu, secou, no terceiro os espinhos cresceram e se sufocaram, e somente no solo bom ela pôde produzir. Partindo aqui para o nosso encerramento, né? Mas antes, portanto, no subtópico 3 do tópico 2, nós temos o louvor da sua glória, né? Da glória de Deus. Essas bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. E eu falei aqui com vocês que há, infelizmente, um não amadurecimento desse. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, né? Judeus e gentios, a igreja. Eu falei aqui sobre o não amadurecimento desse pensamento de que o evangelho chegaria até os gentios por parte de alguns judeus e até judaizantes da época, né? Mas agora Paulo ele ratifica esse propósito da eleição, né? E esse propósito da eleição é louvar e bendizer o nome do Senhor e, por conseguinte, tudo que somos e fazemos e possuímos vem de Deus. Não é nós, né? Mas sim Ele que nos dá a oportunidade, o privilégio para adorarmos o seu bendito e precioso nome. A figura da redenção, a figura do pagamento, do preço para aquisição, né? A forma como Deus envia o seu Filho Jesus para morrer pela humanidade é um cenário onde Ele está propondo uma liberdade, onde Ele está propondo, né, essa esperança, essa eleição para todos quantos crerem em Cristo Jesus. Para nós entendermos aqui e irmos para a reta final, né, deste vídeo,
desta pré-aula em que você pode estar absorvendo algo para compartilhar com os seus alunos, né, com a sua classe. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Como assim? O Espírito Santo ele desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado pelo próprio Deus, né? Os termos selo, penhor, são todos termos, né, que eram comumente usados naquela época, principalmente através da língua grega, né, do grego koiné, que era muito falado na região comercial ou nas regiões comerciais. A gente entende também que há uma convergência de três culturas, e até na revista está trabalhando isso, a questão da plenitude dos tempos, e Jesus vem neste momento, né, onde as três culturas elas vão convergir, a judaica, a romana e a grega, né? O mundo que o helenismo alcançou através de Alexandre o Grande, né? O Império Romano, quando ele dominou todo aquele momento, né? E foi colocando ali os seus governadores, né? E através da figura do imperador, o próprio povo judeu, na sua cultura, no seu ethos, nos seus costumes religiosos, nos seus costumes culturais, há uma convergência de três culturas ali, e Jesus vem neste tempo em que ele vai dividir literalmente a história. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, né, o Evangelho, né, ele tem o privilégio da salvação, através do quê? Da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E pelo selo do Espírito Santo, no momento da conversão, em Tito capítulo 3, versículo 5, 7, a gente tem essa passagem muito bem explicada, e nós vamos entender que lá nos tempos bíblicos o selo era usado como um sinal de propriedade, de posse, né, pessoal. O Espírito Santo, quando ele habita, né, em nós, ele está nos dando o selo. Quando nós aceitamos a Jesus, né, a gente usa o termo aceitar a Jesus aqui no Brasil de uma forma que eu julgo assim até muito espontânea hoje, né, para identificar que Deus nos escolheu, foi Deus que nos aceitou. Isso não está desfazendo a minha fala de que não foi pela meritocracia, obviamente não foi Ele que nos escolheu. Mas esse termo ele é muito usado, né, nos nossos círculos evangélicos, de uma forma em que as pessoas possam ter um pouco mais dessa compreensão de que o homem, através da fé, vai encontrar a salvação. Ou seja, uma vez que temos o Espírito Santo, o maligno não nos toca. 1 João capítulo 5 e versículo 18. Né? A Trindade ela tem um papel fundamental de regenerar, de purificar, de santificar o pecador. O Espírito Santo, ele é quem convence o ser humano da justiça, do pecado, do juízo. João capítulo 16, versículos 7 e 8. E também produz no crente verdadeiro o relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E o subtópico 2 do tópico 3 vai falar do penhor da nossa herança. O termo grego aí é arrabon, que significa, né, que traduzido é depósito, penhor, garantia, ou ainda a primeira parcela. A palavra ela tem uma origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Quando se faz algum contrato, e dependendo desse contrato, até mesmo aqui no Ocidente, dependendo desse contrato, alguém dá uma entrada, né, e de repente, na finalização de determinado projeto, ele dá uma segunda parcela ou outras parcelas. Até no financiamento aqui de uma casa no Brasil, né, especialmente aqui no nosso país, se tem um contrato onde a pessoa vai pagar por determinado tempo, ainda que ganhe um benefício do governo também, algo desse tipo. E esse penhor, essa palavra em grego, koiné, arrabon, traduzida depósito, traça muito bem, né, aquilo que Paulo ensina a respeito do Espírito Santo. É o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Imagine uma sociedade, um mundo sem a presença do Espírito Santo, né? Seria uma anarquia total.
Uma vez eu escutei uma expressão de um colega meu, num debate teológico que estávamos fazendo, que me chamou muita atenção, que o inferno poderia ser a ausência total de Deus, como é, né? Obviamente que se nós percebermos que o lago de fogo é um local que até o inferno vai ser jogado para lá, imagine um local sem a presença nenhuma de Deus, né? Isso por si só seria um inferno. Por que é que talvez esse meu colega falou isso? Por talvez entender, né, essa grandeza de que a presença de Deus no nosso meio nos faz bem. Alguém quando está em apuro grita, ai meu Deus, né? Ou seja, ele entende, talvez até inconscientemente ou porque ouviu de algum familiar seu ou na própria construção da sua vida pessoal, ele sempre ouviu dizer que há um Deus, há um Criador de todas as coisas, existe uma Bíblia, existe uma religião, e aí ele se contenta, mesmo que ele não acredite num primeiro momento, mas ele vai dizer, ai meu Deus, né? Ou ele vai dizer, como muitas pessoas, e principalmente nesse tempo que a gente está vivenciando, uma pandemia, né, algo de uma peste generalizada em todo mundo. Ai meu Deus do céu, tomara que cure, que sare logo. Por quê? Porque tem uma ideia de que Deus existe. Agora você imagina um local onde não há, né, a presença nenhuma dele. É pior do que qualquer fogo que venha consumir algo material. Então tudo isso significa, né, que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Entenda uma coisa, se alguém na escatologia diz que receber o número da besta, marca 666, é dar ponto final à esperança de salvação, receber o Espírito Santo, Efésios 4:30, é ter a certeza de que nós vamos morar com o Senhor nos céus. Receber e ter uma vida de relacionamento, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele não é um vento, não é um vulto, ainda que existem alguns elementos na Bíblia que vai ser utilizados para exemplificar a terceira pessoa da Trindade, mas ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa ao qual nós temos e podemos ter este relacionamento. Independente, né, do que nos aconteça nesse mundo por consequência do próprio pecado, mas se permanecermos em pé ou de pé pela graça do Senhor, temos o Espírito Santo que valida, né, toda a questão a partir da redenção em Cristo, né, e que os eleitos permaneçam fiéis na presença do Senhor. Nós queremos concluir dizendo que nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, ela resulta de uma reconciliação, né, do ser humano com Deus. Uma vez que o ser humano decai, uma vez que a gente pode pressupor que na viração do dia talvez Deus vinha conversar com o ser humano, e obviamente eles tinham um relacionamento, não necessariamente só na viração do dia, porque este versículo ele é usado para o fato de que quando Adão e Eva caem, Deus vem na viração do dia para conversar com eles, mas independente do horário, do tempo, né, de relógio, do cronos, mas o relacionamento que o homem tinha com Deus foi interrompido através do pecado da desobediência, acontece agora uma religação, religare, uma reconciliação a partir da pessoa de Cristo, né, entre o ser humano e um Deus eterno. Outra coisa, nós só veremos Deus através de Jesus, só conseguiremos ver Deus através de Cristo, né? Nenhum ser humano, nenhum ser, por mais que esteja no corpo glorificado, vai conseguir ver Deus na sua plenitude. Veremos Deus na sua plenitude através de Cristo. Através de Cristo nós vamos ver Deus. Por quê? Porque Cristo se encarnou. Cristo se fez homem, né, para nos dar o privilégio da salvação, para nos dar uma chance, porque estávamos condenados ao lago de fogo, estávamos condenados à perdição eterna, e através dele nós veremos um Deus todo-poderoso e um Deus de amor. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que Deus em Cristo abençoe o teu coração, que você seja frutífero, que você seja uma pessoa abençoada na sua vida. Compartilhe, né, esta experiência com os teus alunos. Estamos aqui com o propósito de
aprendermos mais, de contribuir um pouco mais, né, nessas pré-aulas. E nós vamos, daqui a uma semana, estar inaugurando o canal Conexão EBD. E você vai poder participar, interagir conosco, né, dando aí o seu like, né, se inscrevendo e também dando os seus comentários, dando algumas sugestões. Estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor em tempo e fora de tempo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.